Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui, também aqueles que nos acompanham de casa, nós estamos celebrando hoje o primeiro dia do Tríduo em preparação para o dia do Sagrado Coração de Jesus. E é muito interessante pensar nessa figura do Sagrado Coração de Jesus. A Igreja nos presenteou com essa celebração e Jesus mesmo diz que tem um coração. Ele fala que nós devemos ter um coração manso e humilde, assim como o seu coração, que é manso e humilde. E quando a Igreja nos presenteia com esta celebração, quando nós olhamos para a imagem do Sagrado Coração de Jesus, o que é que fica mais exposto aos nossos olhos? O que é que salta aos nossos olhos na imagem? O coração, não é? Qual o significado disso? Qual a importância disso? Para nós, o coração, ele representa a sede, o centro do quê? Das emoções. E é interessante quando nós olhamos para um Deus e fica ressaltado para nós que esse Deus tem o quê? Sentimentos. Quer coisa mais humana do que sentimento, do que emoção, né? Do que se emocionar, ter sentimentos. Então, a figura do Sagrado Coração de Jesus, ela nos mostra que Deus é muito semelhante a nós, é muito próximo. Jesus, ele se rebaixou, Jesus, ele se encarnou e assumiu a nossa natureza humana. Isso nos aproxima de Deus de uma forma inimaginável. Se Deus não contasse isso para nós, talvez nós não conseguiríamos saber dessa proximidade entre Deus e o homem. Mas será que é Deus que é parecido conosco? Ou será que somos nós parecidos com Deus? Quem nos criou? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós vamos percebendo esse mistério de um Deus tão humano que só poderia ser Deus. E quanto mais humanos nós nos tornamos, no sentido de parecidos com Jesus, mais próximos de Deus, mais parecidos com Deus. Então essa intimidade, essa harmonia, essa celebração nos lembra isso. Deus tem muito da humanidade e a humanidade tem muito de Deus, porque nós viemos de Deus e nós voltamos para Ele. E o Sagrado Coração de Jesus, ele nos lembra, Jesus nos convida a que sejamos semelhantes a Ele,
como nós falávamos no começo, manso e humilde. O que é um coração manso? Seu coração é manso? É? O que é ser manso? Manso é aquele que não ataca, não é? Manso é aquele que não agride. Manso é aquele que não se encoleriza contra o outro. Manso é aquele que não paga o mal com o mal. Manso é aquele que tem autocontrole. É aquele que não reage a uma agressão, a uma provocação. Para ser manso é preciso muita maturidade e muita espiritualidade. Porque com a maioria das pessoas é aquela velha história, né? Bateu, levou. Na época de Jesus, mais ainda, olho por olho, dente por dente. E tem gente que vive isso ainda hoje. Mas padre, será que então ser manso não é ser fraco? É preciso ser muito forte para ser manso. É preciso ser muito forte para não revidar, para não irar-se contra o irmão, para não pagar o mal com o mal. E tem um segredo para ser manso. Só consegue ser manso o coração que aprendeu a ser o quê? O que é que Jesus sentiu pelo povo quando olhou para eles nesse final de semana na passagem e viu que esse povo era como ovelha sem pastor? Jesus sentiu compaixão. Só um coração que sente compaixão é capaz de ser manso. O que é sentir compaixão? Colocar-se no lugar do outro. É compadecer-se. É entender que todo tipo de atitude má, de comportamento mau, que talvez merecesse uma ira, um troco, que merecesse que eu revidasse na mesma moeda, é fruto de ignorância, incompreensão, imaturidade, falta de Deus, e eu respeito o seu limite. Por isso eu não vou devolver para você o mal que você direciona para mim. Eu não vou irar-me contra você, porque eu sei que a sua, entre aspas, maldade não é maldade, é infantilidade, é imaturidade, é incapacidade de amar, é falta de aprendizado, é falta de Deus, e eu vou dar uma chance para você. É preciso essa compreensão, e é preciso humildade para isso. Então, um coração manso e humilde. O que é um coração humilde? Um coração que entende que eu não sou nem mais, nem menos diante de você. Diante de Deus nós somos todos iguais, não nos detalhes, né, mas na essência. Somos muito diferentes uns dos outros em alguns detalhes, mas no valor, na importância somos todos iguais. Temos o mesmo valor, a mesma importância. Um coração humilde reconhece isso. E humildade vem da palavra humus. Humus é o que torna o solo o quê? Fecundo. Então, um coração humilde é um coração que se coloca de igual para o outro e aberto para Deus. É um coração aberto, é um terreno fértil, é um terreno fecundo para receber aquilo que Deus quiser. Jesus é manso. Nós não vemos ira em Jesus. Nós não vemos desejo de vingança. Nós não vemos precipitação no agir. Nós não vemos precipitação no julgar. Nós não vemos em Jesus, em nenhum momento, Ele pagando mal com mal. Ao contrário, perdoando aqueles que ofendem, sendo cauteloso na resposta, sendo prudente na reação. Um coração manso, mas não fraco, forte e humilde. Humano igual a nós. Humildade, morrer na cruz, se deixar ferir pela lança, se deixar crucificar, se colocar aqui de igual para igual. Um Deus que se coloca de igual para igual, sendo Deus.
e ao mesmo tempo fértil, aberto à vontade do Pai. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Esse é um coração humilde, flexível, aberto, fértil à vontade de Deus. E de igual para igual com o nosso próximo. Foi isso que o bem-aventurado Donizete descobriu e imitou na sua vida. Foi exatamente isso que o padre Donizete, tão próximo nosso, lutou a vida toda para cultivar e para conquistar, não é? É interessante a santidade do padre Donizete. Nós não vemos ele fazendo coisas muito diferentes. Ele não construiu nenhum grande hospital, ele não fundou nenhum grande mosteiro, ele não saiu para evangelizar lá na África ou do outro lado do mundo. Onde está a santidade do padre Donizete? Em fazer as suas obrigações com amor, com mansidão e humildade. Foi um bom sacerdote, um sacerdote exemplar. Vivia as coisas do seu cotidiano, buscando sempre que o seu coração fosse o mais parecido com o coração de Jesus. O homem manso, mas não fraco, forte, de temperamento forte. Dizem que ele tinha um temperamento bem forte, como o de Jesus. Eu lembro de Santa Teresa d'Ávila, né? A gente acha que o santo é aquele que abaixava a cabeça para tudo e dizia, não, imagina, né? O santo tem personalidade forte, não ruim, não difícil, mas firme. Dizem que o padre Donizete tinha 2 batinas, né? Uma mais surradinha que ele usava durante o dia e a outra um pouquinho mais conservada para solenidades, para os dias de festa. Diz que era um homem que acolhia todo mundo, conversava com todo mundo. Ele era muito inteligente. O maior tesouro do padre Donizete qual era? Os livros, né? Diz que tinha muitos livros, uma biblioteca vastíssima. Ele se dedicava muito a estudar. E um homem que foi perseguido. A gente sabe que ele saiu praticamente expulso de Vargem Grande, minha terra. Ô tristeza, né? Se não tivesse expulsado de lá, quem sabe tinha sido lá que ele tivesse feito tudo o que ele fez em Tambaú. E o padre Donizete não fazia milagre nenhum, né? Ele falava, não sou eu que faço milagre, eu só peço, eu entrego, né, para Nossa Senhora e ela se entende lá com Deus, não com essas palavras, mas era isso que ele dizia. E aquela música que nós cantamos no começo, ela é fundamentada numa de suas frases, né? Para quem crê, nenhuma explicação é necessária, mas para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente, não é? E nós sabemos, conversando uma vez com o padre Anderson ali de Tambaú, ele falou que um dos milagres mais evidentes do padre Donizete, pela intercessão dele, né, não ele que fez, foi Jesus, mas pela sua entrega, pela sua oração, é o fato de que naquela época, sem ter um saneamento básico adequado na cidade, sem ter lugar para acolher aqueles romeiros, sem ter banheiro para acolher todo mundo, não se teve em nenhum momento a disseminação de nenhuma peste, de nenhuma doença, de nenhum problema sanitário em Tambaú. Isso é considerado um dos grandes milagres da vida do padre Donizete. Tantos outros que nós já sabemos, né? Quero só contar um para vocês que talvez esse vocês não tenham ouvido, não sei. Difícil a gente trazer alguma novidade, ainda mais falando do padre Donizete. Mas uma pessoa que eu conheço, conversei com a mãe depois, uma senhorinha já idosa, ela era criança, e ela falou assim, padre, eu vi chegar um ônibus de romeiro na casa da minha vizinha, e ela tinha feito comida para ela e para a família, tinha ela, o marido e uns 2, 3 filhos, era a conta para eles almoçarem. E aqueles romeiros vinham sem organização, não traziam comida, não era como hoje, né, que tem uma organização melhor. E aquela senhora ficou com dó e começou a tirar comida das panelas que ela tinha feito para ela e para a família. E ela ia tirando comida, ia fazendo os pratos e ia mandando para o ônibus. E não parava de sair comida daquela panela. E ela alimentou o ônibus inteirinho de romeiros, mais de 40 pessoas,
com a comida que ela tinha feito ali para a família dela. Então, mais uma vez, para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente, né? Então, estão os pensamentos de Deus tão acima dos nossos pensamentos, quanto o céu está acima da terra, nos diz a palavra de Deus. E diante do mistério, a gente se inclina, e se entrega, e confia. Era isso que o Padre Donizete fazia. Mas precisamos tomar muito cuidado, porque quando nós falamos da humanidade de Jesus, nós podemos criar um Deus segundo a nossa cabeça, segundo a nossa concepção, não enxergar o Deus verdadeiro. Tem muita gente que segue um Deus inventado por si mesmo. São aquelas pessoas que até estão na igreja, mas humilham os outros, pisam nos outros, falam mal dos seus irmãos, fazem disputa, fazem um trabalho às vezes até bem feito, mas é para aparecer, não é por amor. Aquela pessoa que muito mais dá contra-testemunho do que testemunha a mansidão e a humildade do coração de Jesus. E a palavra nos fala que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, cuidado. Vamos observar os nossos frutos. Tem sido frutos de união, tem sido fruto de amor, tem sido fruto de mansidão, de humildade. A minha presença une, congrega. O meu agir acalma os corações. O meu agir denuncia as incoerências, mas com amor. O meu coração está cada vez mais parecido com o coração de Jesus. Aí eu estou seguindo o Deus verdadeiro, o Deus que o Padre Donizete descobriu, que ele testemunhou, Jesus Cristo verdadeiro, bíblico, revelado. Mas se o meu comportamento desune, se o meu comportamento fere, machuca, maltrata, se o meu comportamento não tem sido luz, ponto de união, cuidado, eu posso estar seguindo um Deus criado por mim mesmo. Posso estar distorcendo a pessoa de Jesus Cristo. Eu posso não estar compreendendo realmente o que é ser manso e humilde de coração. Então vamos pedir nesse tríduo que realmente as nossas distorções sejam corrigidas, que os nossos enganos sejam reparados. Vamos pedir a intercessão do Padre Donizete para que você seja o melhor marido possível, a exemplo do coração de Jesus, e você vai ser santo também. Que você seja a melhor esposa possível, que você seja o melhor filho possível, a melhor mãe possível. Quem é você? O que você faz? Quais são suas atividades? Que papel você representa na sua família, na igreja, na sociedade? Seja isso da melhor forma possível, buscando viver a mansidão e a humildade. E aí seremos sim cada vez mais parecidos ao coração de Jesus e cada vez mais santos. Entregando nossa vida a Deus, pedindo a intercessão do Beato Donizete, nós vamos apresentar neste momento a Deus as nossas preces.